Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse elenco que o Paraná está montando e se ele tem capacidade para levar o Paraná de volta à primeira divisão do estadual. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, rumo aos 1000 inscritos. Então, para você que acompanha aqui o canal, gosta do meu trabalho, mas não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa seu like, deixa seus comentários, copie o link desse vídeo e esparrame nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, para todo mundo conhecer aqui o canal Vamos Tricolor. Rumo aos 1000 inscritos, eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês, tá bom? Bom, no último vídeo que eu publiquei aqui no canal, eu olhei os comentários de vocês e vi muita gente preocupada com o nível de contratações que o Paraná está fazendo para a disputa da segundona do Paranaense neste ano, né? Vi pessoas ali expressando a sua preocupação, né? Dando a sua opinião a respeito das contratações que o Paraná Clube está fazendo, né? O Paraná aí que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Paraná já contratou 13 jogadores o Paraná já contratou, ainda não anunciou nenhum desses nomes, né? Mas de acordo aí com várias informações, várias fontes, o Paraná já está acertado com esses jogadores, resta somente a assinatura do contrato e a apresentação de maneira oficial, né? Sem contar, claro, dos jogadores que já estavam no Paraná Clube, que é o caso do Liliu, por exemplo, né? O Liliu que foi um dos pouquíssimos destaques daquele elenco horroroso do ano passado, aquele elenco que não conseguiu passar da primeira fase da segundona. O Liliu foi um dos que se salvaram, digamos assim, né? Daquela campanha fracassada que o Paraná teve no ano passado. O Liliu, depois do Paraná, foi emprestado para alguns clubes, né, com destaque para o PSTC, equipe que foi rebaixada para a segunda divisão do campeonato estadual. O Liliu não foi bem no PSTC e, inclusive, alguns jogadores, né, que praticamente já estão acertados com o Paraná, vêm de clubes que não fizeram grande campanha nos outros times nos seus campeonatos estaduais, né? Alguns jogadores, por exemplo, vieram do São Joséense, a São Joséense que brigou para não cair, né? Ficou a uma posição acima da zona do rebaixamento. O Galo Maringá, que foi a equipe que foi rebaixada para a segunda divisão, né? Teve apenas uma vitória na primeira fase. Então, são jogadores muito questionáveis, né? São jogadores que a torcida olha sempre com aquela visão, né, de tipo, pô, o jogador tá vindo num time que foi rebaixado e tudo mais, esse cara vai vir pro Paraná, a gente precisa voltar para a primeira divisão. Será que esse cara vai dar conta do recado? Será que esse cara vai ajudar o Paraná Clube? Dando a minha opinião, né, sendo muito sincero com vocês, na minha opinião, eu acho que esses nomes que estão vindos para o Paraná podem sim dar conta do recado. Mas antes de aprofundar mais nesse assunto, né, eu queria só passar para vocês os nomes que já estão tecnicamente fechados com o Tricolor, né? Então, os nomes que já estão acertados com o Paraná são os goleiros Sidão, ex-Azures, e Juliano Chade, revelado pelo Atlético Paranaense. Os laterais Igor Bossel, ex-São Joséense, Carlinhos, ex-Cascavel, e Eltinho, ex-São Joséense. Os zagueiros Cauã, ex-Chapecoense, e Lucão, ex-Cascavel. Os meias Alex Nemites, ex-Galo Maringá, e Iago Monteiro, ex-Andraus. E os atacantes Ítalo, ex-Chapecoense, Robinho, também ex-Chapecoense, Wesley Brito, ex-Inter de Limeira, e Messias, ex-São Joséense. Esses são os nomes que tecnicamente já estão fechados com o Paraná, né? É claro que o elenco não está fechado, o Paraná segue no mercado, né? O Paraná segue aí em busca de mais reforços. Esses são os nomes que nós temos de momento, né? Então, por enquanto, o Paraná ainda não anunciou esses nomes de maneira oficial, mas de acordo com várias fontes, esses jogadores já estão no clube, né? Inclusive até fazendo já a pré-temporada. Então, assim,
eu entendo a torcida, né? Eu entendo a preocupação do torcedor. Eu também estou muito preocupado, né? Como esse elenco vai se comportar, como esse elenco vai ser montado, está sendo montado e como esse elenco vai se comportar dentro de campo, principalmente, né? Então tem 3 pontos aqui que eu quero falar para vocês, né? Para tentar acalmar um pouco essa preocupação, né? Eu entendo, mas a gente tem que ver que o Paraná está passando por 3 pontos cruciais neste momento, né? O primeiro é o caixa, né? É o caixa. O Paraná não tem dinheiro para contratar grandes jogadores. O Paraná não tem dinheiro para contratar jogadores que tenham qualidade, jogadores níveis de Série A, níveis de Série B, né? Jogadores aí que jogaram por grandes clubes aí do futebol brasileiro. O Paraná não tem essas condições, né? O Paraná está trazendo esses jogadores dentro da sua realidade financeira. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, o Tcheco, espero eu, né, que todos esses jogadores que estão chegando, seja com o aval dele, né, seja com o aval dele, a diretoria achou alguns desses nomes e o Tcheco aprovou, ou seja, o próprio Tcheco que convenceu esses jogadores, né, o Tcheco falou na entrevista coletiva dele de apresentação que ele ia fazer uma espécie de manager, que ele iria fazer ali o papel de executivo ali do futebol, que ele iria conversar com os jogadores, ia tentar convencer jogadores a vestir a camisa do Paraná e tudo mais. Então eu quero muito acreditar que todos esses nomes que estão vindo para o Paraná, seja pela conversa que o Tcheco teve, ou seja pela aprovação dele, né? Ou seja, esse elenco aqui está sendo montado pelo Tcheco. E o terceiro ponto é o treinamento, né? E é isso que é o principal ponto na minha opinião, né? O principal ponto que eu falo que pode ser que dê certo esse elenco que está vindo para o Paraná. E é esse o ponto que eu mais toco aqui no canal, né? Então, assim, você fala para mim que o Paraná precisa de jogadores que queiram vestir a camisa, que tenha que ter raça, que tenha que ter vontade. Sim, concordo, tem que ter raça, tem que ter vontade, tem que ter amor à camisa, tem que querer de fato ajudar o Paraná. Mas só isso não serve. Só isso não serve, assim como você trazer um elenco mega estrelado. Também não serve. Você quer um exemplo? Pega o Paris Saint-Germain do ano passado. Vamos fazer aqui uma comparação. O Paris Saint-Germain da temporada passada, ela tinha nada mais, nada menos do que Lionel Messi, Mbappé e Neymar. Messi, Mbappé e Neymar no seu elenco. E esses caras simplesmente não passaram das oitavas de final da Liga dos Campeões. Esses caras não passaram das oitavas de final da Liga dos Campeões. Passaram sufoco na fase de grupos, para você ter uma ideia. E o que eu tô querendo dizer isso, gente? É treinamento. Você ter um técnico que saiba treinar uma equipe, que um técnico que consegue achar um sistema defensivo bom, um ataque bom, que consegue montar grandes sistemas de jogo, que tenha um padrão de jogo. Não adianta você vir com um monte de jogador estrelado se tem um monte de amontoado dentro de campo. Isso não adianta. Então, mais um exemplo que eu posso aqui citar para vocês, desse caso dentro da nossa realidade. O próprio Patriotas no ano passado. Pega aí o Patriotas do ano passado. Me fale algum jogador estrelado no Patriotas. Me fale algum jogador ali mega conhecido no Patriotas. Me fale um nome. E o que o Patriotas fez no ano passado? Terminou na primeira colocação da primeira fase. Terminou como líder na primeira fase. É uma pena que não conseguiu o acesso, né? Na minha opinião, o Patriotas deveria ter subido para a primeira divisão. Não conseguiu, né? Aí são coisas do futebol. Mas o que eu tô querendo dizer? Era uma equipe extremamente organizada. Uma equipe muito bem treinada. E é esse o principal ponto que eu ataco aqui no canal. Quem me acompanha aqui, quem assiste os vídeos aqui, sabe muito bem disso, né? Eu sempre falo isso. Você tem que ter vontade, você tem que ter raça, você tem que ter amor à camisa. Sim, só que você não pode entrar dentro de campo e ter um buraco ali no meio de campo, ter um buraco na zaga, o cara não conseguir atacar as linhas do adversário, só pegar a bola e jogar dentro da área, fazer chuveirinho, fazer cruzamento. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Um time tem que estar muito bem treinado. E um time estando
muito bem treinado, ele pode ir muito longe em qualquer competição. Ele pode muito bem desbancar equipes muito mais grandes do que ele, pode desbancar elencos muito mais poderosos que o dele. É claro que a qualidade técnica também tem que prevalecer. Eu não estou aqui falando que caras ruins aqui vão fazer milagre. Também eu não estou falando isso, né? O Paraná, creio eu, né? Quero eu acreditar que esses nomes aqui tenha algum tipo de qualidade. Porque eu confesso que todos esses nomes aqui, os únicos que eu vi jogar, né, que eu consegui acompanhar, foi o Wesley Brito, que jogou no Paraná em 2022, e do goleiro Sidão, né, o Sidão aí que passou por grandes clubes do futebol brasileiro, mas que não deixou saudade nenhum, né, em nenhum clube ele deixou saudade. E um detalhe, ele era reserva do Azures, né, fez um jogo só como titular no Azures. Então, assim, no mais, tirando ali o Lilio, é claro, né? Mas desses jogadores que estão chegando, tirando esses dois, eu sinceramente não vi jogar, tá? Não vi jogar, não acompanhei a primeira fase do Campeonato Paranaense lá, eu não acompanhei, né? O meu foco aqui é o Paraná, mas assim, quero eu acreditar que todos esses nomes sejam com a aprovação do Tcheco, que o Tcheco tenha conhecimento das qualidades desses caras e que ele dê bons treinamentos, que o Tcheco consiga aproveitar todo esse tempo que ele vai ter para treinar. Ele vai ter aí praticamente um mês inteiro, né, um mês fechado de pré-temporada, tirando esse resto do mês de março, né, ele vai ter um mês para treinar essa equipe, sem contar nas semanas livres que ele vai ter, pois o Paraná só vai jogar nos sábados e nos domingos, então ele vai ter a semana inteira para treinar. Então eu espero de verdade mesmo que o Tcheco dê bons treinos, que o Tcheco consiga achar peças dentro do seu elenco, né, que consiga fazer uma boa competição. E é aquilo que eu falo, gente, para mim não importa se o Paraná vai terminar em primeiro ou em quarto. Nessas condições que o Paraná tá, sem dinheiro, a SAF mais embolada do que nó de marinheiro, né? E não tem nenhuma previsão de quando que essa SAF vai sair, se é que essa SAF vai sair, né? E por todas essas dificuldades e tudo mais, então a gente não pode querer exigir demais, né? A gente não pode querer exigir que o Paraná faça uma primeira fase impecável. É claro que a gente quer, é claro que eu quero, particularmente, eu quero muito que o Paraná se classifique pro mata-mata sem nenhum susto, sem ter que ficar fazendo contas, e é claro que eu quero que o Paraná chegue na final e que garanta a volta para a primeira fase do Paranaense. Eu quero isso, eu quero que o Paraná seja campeão da segundona, eu quero isso. Mas, se a gente for olhar as circunstâncias, se a gente for olhar a realidade do Paraná, tanto faz se o Paraná vai terminar em primeiro ou em quarto, tanto faz se o Paraná vai ser campeão ou não da segundona. O que importa é que o Paraná volte para a primeira divisão, porque tem muita coisa em jogo. E esse ano o Paraná precisa de qualquer jeito voltar para a primeira divisão se quiser continuar com as portas abertas. Se o Paraná não conseguir, pelo segundo ano consecutivo, voltar para a primeira divisão, sinceramente, gente, eu não consigo ver futuro no Paraná. Sinceramente, dói falar isso? Dói, mas eu não consigo ver outra coisa, outra solução para o Paraná Clube. Então, eu particularmente acredito que sim, esses caras que estão vindo pode dar conta do recado, até porque é segunda divisão do estadual, gente, né? Então esses jogadores estão no nível que a segunda divisão pede, né? Esses jogadores estão no nível que uma segunda divisão do estadual pede. Eu acredito na capacidade do Tcheco, eu sei que embora ele nos últimos clubes que ele passou não tenha feito lá grande trabalho, né, e tudo mais, né, o grande trabalho que ele teve até aqui foi no Cascavel, né, por exemplo, mas assim, o Tcheco tem capacidade, o Tcheco conhece o Paraná, sabe da história do Paraná, acredito que ele pode incentivar os jogadores que estão vindo a comprarem essa briga, e eu tenho a plena certeza que o Paraná, que o Tcheco vai fazer um bom trabalho no Paraná. Resta nós agora aguardarmos para ver como que o Paraná vai fazer, como que o Paraná vai reagir, como que o Paraná vai jogar, né? Nesse momento a gente não pode cravar nada, a gente não pode falar absolutamente nada, né? Porque o Paraná vai entrar em campo só em maio, né? Então a gente não pode ter assim, uma análise, fazer uma análise
bem direitinho, né, bem feito para esses jogadores. O que a gente pode fazer é torcer, rezar para que esses caras façam um bom campeonato e aí sim, com o decorrer da disputa, com o decorrer dos jogos, aí sim a gente pode aprofundar mais, né? E ver se o Paraná acertou ou mais uma vez errou, como vem errando nos anos anteriores. Enfim, essa é a minha opinião, quero saber a sua opinião. Torcedor paranista, torcedora paranista, você está confiante com esse elenco? Você acha que esse elenco tem capacidade para levar o Paraná de volta à primeira divisão do estadual? Escreve aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!